escritório, no meu escritório de casa, e estava escrito exatamente isso. Ao meu irmão Davi Nasser, de Emanuel, ao Manzon ele havia feito uma dedicatória semelhante. Por coisas assim, é que eu tenho muito medo de me envolver em assuntos de espiritismo. Centenas de milhares de pessoas já foram atendidas pessoalmente por Chico Xavier. Daqui a pouco, você vai ver imagens inéditas do início do trabalho do médium. Cenas aéreas mostram as filas imensas que se formavam à porta de Chico Xavier, em Uberaba. Benhur. Em 1959, Chico Xavier bateu a porta de casa e trocou a pequena Pedro Leopoldo por uma cidade maior. Uberaba, quase na divisa de Minas com São Paulo. Uberaba logo passaria a ser conhecida em todo o país como a capital do espiritismo. Assim que chegou a Uberaba, Chico foi morar nesta casa em companhia de um amigo, o médico e médium Valdo Vieira. Há vários anos que os dois trabalhavam juntos, psicografando livros numa espécie de parceria espiritual. Chico psicografava um capítulo na cidade de Pedro Leopoldo e Valdo psicografava o outro aqui em Uberaba. O primeiro fruto dessa dobradinha mediúnica com o médico Valdo Vieira foi o livro Evolução em Dois Mundos, uma obra de extraordinário valor intelectual, segundo os espíritas. Na apresentação do livro, a mensagem de André Luiz, eu que recebi. E a mensagem básica inicial de Emmanuel foi ele que recebeu. Outro fruto dessa parceria foi a Comunhão Espírita Cristã, um centro erguido ao lado da casa onde Chico e Valdo moravam. Na varanda da casa eram servidas diariamente refeições aos pobres da cidade, uma tradição que se mantém até hoje. Naquele tempo era a base de 300, 400 pessoas que tomavam sopa aqui. Mas quem melhor documentou essa época foi o jornalista Jorge Rizini. Ele se orgulha de guardar em casa um verdadeiro tesouro. O filme que ele mesmo gravou no início dos anos 60, logo depois que Chico foi morar em Uberaba. Aqui nós pegamos o avião, tomamos o avião para poder filmar. Isso é fila? A fila gigantesca da distribuição do Natal. Então a fila é gigantesca O tamanho da fila, de pessoas carentes das favelas, porque Uberaba tem muita favela. É muita gente mesmo. Mas essa multidão não se concentrava na porta de Chico só nos dias em que ele e Valdo Vieira distribuíam mantimentos. Quase todos os dias era assim. Chico costumava circular entre o povo, ouvindo pessoas e resolvendo problemas. Aquela pessoa traz um problema. Todos nós temos problemas psicológicos, conflitos emocionais, físicos, problemas físicos. Então, e o Chico atende a todos. Esse compromisso de amar o próximo com a si mesmo o tem acompanhado ao longo de toda a sua vida. Ele sempre foi uma pessoa muito boa de convivência, muito dócil, prestimosa e com, vamos dizer assim, um espírito assistencial permanente. Como a própria psicografia, que virou uma espécie de marca registrada da sua mediunidade. Ela, inclusive, acabou por transformá-lo no médium mais respeitado do país. O médium Valdo Vieira, que estava sempre a seu lado, também participava dessas sessões de psicografia. Quando o médium começa a psicografar, ele sente que tipo de sensação física? A sensação é agradável quase sempre. Há uma contração de músculos e de sistemas, se o médium está mais ou menos semiconsciente. Agora, ele vê que ele está sendo possuído, ele é impulsionado por uma inteligência, uma força, vamos dizer assim, coesa, que o domina completamente. E o fluxo, então, daquela ideia passa por ele, atinge o processo da mão, as rédeas passam para outra consciência, outra inteligência que está dominando ali temporariamente. Como é que você explica aquela velocidade na hora da psicografia? Agora, a coisa mais séria não é isso. A coisa mais séria é quando esse médico psicógrafo recebe mensagens em poesia, por exemplo, poemas, sonetos. Receber 2, 3 sonetos simultaneamente, às vezes até em línguas diferentes, numa velocidade espantosa,
temas diferentes e que estão quase sempre relacionados com pessoas que estão chegando ali pela primeira vez. Chico fazia sempre questão de ler os poemas que psicografava. Lamento de quem ama, do mais nobre aos mais plebeus, mesmo florindo na lama, é um lindo do amor de Deus. Alta de Souza. Em maio de 1965, Chico e Valdo Vieira viajaram aos Estados Unidos para difundir a doutrina de Allan Kardec. Em Nova York, além de psicografarem algumas mensagens e atenderem pessoas que necessitavam de ajuda, os dois ainda fundaram um centro espírita. Em Nova York, você e o Chico chegaram a psicografar juntos. Nós psicografamos muitas mensagens em inglês lá. Foi também publicado esse livro, né? Que é Word of the Spirit. Esse livro foi publicado lá em Nova York. Em New York. Todos esses livros psicografados compõem hoje uma respeitável obra literária que já vendeu mais de 25 milhões de exemplares. Nosso Lar, por exemplo, que descreve como é a vida em outra dimensão, foi editado em vários idiomas. Só no Brasil, a tiragem de Nosso Lar já ultrapassou a marca de 1 milhão de livros vendidos. Francisco Cândido Xavier, segundo os espíritas, é o autor mais lido em toda a América Latina. O pesquisador baiano Clóvis Nunes, que se dedica ao estudo dos fenômenos paranormais, é um profundo conhecedor das obras psicografadas por Chico Xavier. Ele produziu uma média de 6 livros por ano, e são livros que têm uma multiversidade de assuntos. Ele produziu romances, contos, ensaios, apólogos, crônicas, poesias, das mais generalizados estilos. Então, o que ocorre é que uma mente não poderia ter essa grande criação de multiversidade de conteúdo. Graças a Deus, reconheço que esses livros nunca me pertenceram. Eles pertencem àqueles que os ditam, ou os escrevem através de minhas mãos. Nos últimos 60 anos, Chico Xavier psicografou cerca de 400 livros, entre romances, poesias, crônicas, além de mensagens de cunho doutrinário. Os direitos autorais de toda essa vasta obra literária produzida mediunicamente foram doados a cerca de 20 instituições de caridade espalhadas por todo o país. O Grupo Espírita Emmanuel, aqui de São Bernardo do Campo, em São Paulo, vem desenvolvendo uma série de atividades graças aos direitos autorais de 85 livros que foram doados a esta instituição por Chico Xavier. A renda obtida com a venda de todos esses livros mantém hospitais, asilos e dezenas de instituições como essa em todo o país. Se Chico tivesse recebido direitos autorais por esses 25 milhões de exemplares vendidos, seria um homem muito rico. Os livros não me trouxeram dinheiro e nem me dão dinheiro, mas me trouxeram aquilo que eu considero muito acima do dinheiro, que é a amizade de muitos amigos, um verdadeiro tesouro de amor que eu tenho dentro da minha vida, que faz realmente a minha felicidade, porque eu me sinto feliz com os amigos que Deus me deu. Você acha que um juiz pode aceitar a mensagem de um morto para absolver o acusado de um crime? Daqui a pouco, o surpreendente caso do jovem Maurício. Pela primeira vez na história da justiça, uma mensagem da vítima recebida por Chico Xavier absolveu um acusado de assassinato. E a história emocionante da mulher que construiu um hospital com a ajuda de Chico Xavier. A primeira missão que Chico recebeu de Emmanuel, o seu mentor espiritual, foi a de escrever 30 livros. Um dos mais ilustres escritores psicografados por Chico Xavier foi Humberto de Campos. As obras mediúnicas a ele atribuídas tiveram na época um sucesso tão grande que a viúva resolveu processar o médium por causa dos direitos autorais. Afinal de contas, se os livros eram realmente redigidos pelo marido depois de morto, ela se julgava no direito de receber o dinheiro. O caso provocou uma grande polêmica na imprensa, mas a justiça só reconheceu os direitos de propriedade das obras
que o escritor produziu quando ainda era vivo. No ano seguinte, para evitar problemas, os livros mediúnicos de Humberto de Campos passaram a ser psicografados com o pseudônimo de Irmão X. A psicografia de Chico Xavier já serviu também para resolver um intrincado caso policial. A mensagem do jovem Maurício Garcês, de 15 anos, esclareceu o assassinato dele, cometido pelo amigo José Divino, que na época tinha 18 anos. Como foi que tudo aconteceu? O Maurício estava lá em casa, a gente estava numa dispensa lateral cozinha, ouvindo música, conversando. E ele me pediu um cigarro, eu falei que meu cigarro tinha acabado. Maurício foi então apanhar o cigarro na faixa do pai de José Divino e achou uma arma.